Bom, exemplo 9 agora, a gente tem um sistema composto por um motor que fornece um torque de entrada tal A e que possui momento de inércia J, né? E atrito interno representado por um amortecimento B1. Esse motor ele é ligado por um eixo de rigidez torsional KT até um pinhão, né, que é uma engrenagem de raio equivalente R. Esse pinhão está acoplado rigidamente a uma cremalheira de massa M, né, que possui atrito representado pelo coeficiente de amortecimento B2. A força de contato entre pinhão e cremalheira é dada pela variável Fc, né, enquanto o deslocamento da cremalheira é dado pela variável x. Considerando as variáveis de saída como sendo θx e Fc, calcule a função de transferência relacionando Fc, que é essa força de contato entre o pinhão e a cremalheira, com o torque de entrada, que é o τ A. Certo? Então a gente vai ter que achar essas funções aí, essa função de transferência. Aqui é o nosso sistema, né? Ele foi descrito no enunciado, né? Mas aqui está de uma forma mais gráfica, né? Então, esse primeiro elemento aqui é o nosso motor, que o problema está se referindo, né? Tem momento de inércia J aqui em relação ao centro de rotação dele. Nesse motor é aplicado um torque externo aqui, τ A, né? E esse motor aqui, esse elemento girante, ele tem posição angular dada por θ de t, né, que é uma das saídas aqui. O nosso motor, né, ele tem um atrito aqui com uma superfície, né, que o problema está pedindo para representar como tendo um coeficiente de amortecimento B1. Né. Ligado nesse motor a gente tem um eixo aqui. Esse eixo, diferente de outros problemas, ele não é rígido, né? A gente está representando esse eixo aqui, na verdade, como se fosse uma mola de torção com rigidez torsional KT. Então, esse eixo aqui, na verdade, é uma molinha rotacional aqui. A gente tem um pinhão ligado aqui no final do nosso eixo, que tem raio R e posição angular dada por θA de t. Né? Esse pinhão, né, o pinhão é basicamente uma engrenagem, está ligado numa cremalheira. Né? Cremalheira é um tipo de engrenagem linear, né, que tem massa M, né, a cremalheira aqui, e tem deslocamento, né, na forma de translação dada por x de t. Esse sistema aqui, essa cremalheira, ela tem atrito com uma superfície e esse atrito é quantificado aqui por um amortecedor de translação, né, com coeficiente B2 aqui. Tá? Então, talvez para quem não está familiarizado, né, com esses nomes, né, de pinhão e cremalheira, né, como eu falei, pinhão é basicamente uma engrenagem comum, cremalheira é uma engrenagem em linha reta. Né? Onde você vê um sistema parecido com esse, né, pelo menos essa parte do pinhão e da cremalheira? Você pode ver isso aqui num portão eletrônico. Né? Se você mora em prédio ou em casa que tem esse tipo de sistema, você pode ver uma engrenagem, né, e no portão tem uma cremalheira, né, tem aquela engrenagem reta. Conforme o pinhão vai rodando, né, ele normalmente está ligado no motor elétrico, coisa assim, o pinhão gira e faz a cremalheira se deslocar, né, se transladar linearmente. Né. Então, qual que é a função desse sisteminha aqui? Né? Você tem movimento rotativo do pinhão, que é transformado em translação da cremalheira. Né? Então pode estar movimentando um portão, como eu falei. Bom, a gente vai ter que modelar esse sistema e o que a gente quer relacionar especificamente. A gente quer relacionar essa variável τ A, né, que é o torque de entrada do motor, com a força Fc, que é o contato aqui entre o pinhão e a cremalheira. Então vai ter uma força Fc que a gente vai colocar ainda no DCL, né? E a gente quer relacionar esse Fc com um τ A. Né? Esse problema aqui, ele não é complicado, tá? Mas ele tem várias etapas, ele tem vários elementos aqui. Né? Então, quando você analisa elemento por elemento, fica mais fácil de resolver esse problema. Né? Então, o importante aqui nesse diagrama é entender o movimento do sistema. Né? O motor está girando, né, conforme o torque τ A é aplicado nesse motor.
essa mola de torção transmite movimento, né? O eixo não é rígido, portanto tem uma elasticidade aqui. O pinhão tem uma outra rotação θ aqui, e essa rotação é convertida em translação pela relação pinhão-cremalheiro aqui no nosso sistema, né? Se o nosso eixo fosse rígido, o θ ia ser igual ao θA, né? Não é o caso aqui nosso, né? Então, para resolver esse problema, né, vamos colocar, então, primeiro as hipóteses simplificadoras do nosso caso. Como a gente tem vários elementos aqui, eu separei as hipóteses por elemento, né, principalmente. Então, no nosso motor, né, o motor que a gente está falando, na verdade, é esse termo aqui com momento de inércia J, né? A gente está modelando o atrito ali com um amortecedor de rotação com coeficiente B1, né, que a gente já tinha comentado anteriormente. Então a gente vai substituir essa superfície com atrito aqui por um amortecedor de rotação, né? Lá no início da parte de modelagem eu já comentei isso, né? Muitas vezes você não vai ter uma mola evidente, um amortecedor evidente. Em alguns casos a mola vai estar representando força de elasticidade de algum elemento mecânico, e o amortecedor às vezes vai estar representando perda de energia de alguma fonte, né? No caso aqui, a gente está modelando essa superfície aqui como um amortecimento de rotação com coeficiente B1, né? O nosso disco aqui, nosso motor, ele é representado como um corpo rígido, tá? Com um momento de inércia de massa J. Tá? Quando eu falo que isso aqui é um motor, né, pode soar estranho, né? Mas vocês podem imaginar isso aqui como o J, né, como sendo o momento de inércia da parte girante do motor, né? E o torque tau A é o torque que o motor elétrico está entregando para o nosso sistema. Então, esse disco aqui, né, esse motor é considerado como corpo rígido, então ele não deforma, né, com momento de inércia de massa J, né, e o único grau de liberdade que a gente vai analisar em cima desse motor é sua rotação θ, né. O nosso eixo, né, que é esse elemento aqui que está sendo ligado ao nosso pinhão, ele não é rígido, né? Ele é representado então por uma mola de torção pura e linear, né, com um coeficiente igual a kT, que a gente já tinha comentado anteriormente. Vamos passar agora para a análise do pinhão, né? O pinhão, que é essa engrenagem pequena aqui, vamos considerar engrenamento ideal com a cremalheira, né? O que significa isso aqui, né? Vocês vão ver aqui na engenharia mecânica, né, que vocês vão ver isso aqui com mais detalhes lá na parte de elementos de máquina e tudo mais. Mas o que é o engrenamento ideal? A engrenagem, né, o pinhão, quando ele está girando e fazendo movimentar a cremalheira, ele não escorrega um em relação ao outro, ou seja, não tem movimento relativo entre o pinhão e a cremalheira, né? Todo giro que o pinhão fizer, ele vai transformar isso 100% em translação na cremalheira. Isso aqui que é um engrenamento ideal. Além disso, né, esse pinhão aí, apesar dele ter esse raio R, a gente vai considerar que o momento de inércia desse pinhão, vou chamar aqui de JP, é praticamente zero. Ou seja, a engrenagem ela não tem um tamanho grande o suficiente para ser importante esse momento de inércia, né? Isso aqui vai facilitar para a gente na hora de calcular, de aplicar a lei de Euler, né, somatório de momentos nesse pinhão. Tá? Então, é uma simplificação que a gente está adotando aqui, levando em conta que o pinhão é muito pequeno, por exemplo, em relação ao nosso motor aqui, que tem um momento de inércia mais significativo. Tá? Esse pinhão tem como único grau de liberdade a rotação θA, né, então ele não é deformável, ele é rígido, né, e é corpo rígido, como eu já tinha falado. Nossa cremalheira agora, né, o último elemento mecânico, é essa parte aqui de baixo do nosso sistema. Então a cremalheira tem um atrito representado com o amortecedor de translação, né? Então esse atrito de superfícies aqui, né, entre a cremalheira e uma superfície onde ela está deslizando, a gente vai representar isso como um amortecedor translacional, né? De novo, a gente não tem um amortecedor explícito nesse sistema, mas
essa perda de energia aqui, a gente simplifica ela a partir de um elemento de amortecedor mecânico, né? Então, de novo, enfatizando essa questão, né? Nem sempre a gente tem esses elementos evidentes no sistema. Às vezes você vai pegar um termo de perda de energia e representar isso como um amortecedor, né, nesse caso. Se você quiser fazer um modelo mais complexo disso, né, tanto na interação entre a cremalheira, essa superfície, quanto do motor aqui com a superfície, você também pode considerar atrito seco, né? Se você lembrar lá de dinâmica, né? Tem aquela expressão μ, né, coeficiente de atrito vezes a força normal. Você pode usar isso aí também, né? Por que a gente considera o amortecedor viscoso aqui, né, para essas perdas de energia? Isso torna a nossa equação diferencial linear, então fica mais fácil de analisar nosso sistema, né? Atrito seco, que seria esse caso, torna a equação diferencial bem complicada e a gente nem conseguiria achar uma função de transferência nesse caso. Outra consideração aqui que a transmissão de movimento ela vai ser representada por uma força Fc, né? Então, essa interação entre o pinhão e a cremalheira vai ser dado por essa força Fc que a gente vai representar logo em seguida. Então, nesse problema aqui, lembrando, né, nossa variável de entrada é esse torque tal A, né, e as variáveis de saída são θ, θA, x e Fc, né? Por enquanto eu estou deixando essas 4 variáveis aqui, mas talvez a gente possa eliminar uma ou outra dependendo da nossa análise. Bom, então, antes de fazer o diagrama de corpo livre, propriamente dito, eu coloquei uma seção 2 aqui da nossa análise que eu chamei de diagrama esquemático, né? Então vamos transformar esse sistema aqui, que seria um desenho, uma vista aí do sistema real, em elementos mecânicos aqui, que são os elementos discretos que a gente está usando para descrever esse modelo, né? Então, eu coloquei aqui ainda o nosso motor, né, o disco dele, e para representar a perda de energia, né, esse atrito, né, com a superfície, a gente está usando então esse amortecedor B1 aqui. O nosso eixo, né, que está ligado aqui nesse disco, ele é uma mola de torção, né, com rigidez Kt, e essa mola está ligada então no nosso pinhão, né, que é esse desenho aqui em vermelho que eu coloquei. O motor ele tem deslocamento angular θ e o nosso pinhão tem deslocamento angular θA. Eu já vou falar sobre essas forças aqui em seguida, né, mas o nosso motor ele tem um torque τA aplicado nele, né, e deslocamento angular θ de t. A cremalheira, né, é uma massa simples concentrada aqui no nosso sistema, a gente não precisa considerar ela com dimensões significativas nem nada, né, é uma massa pontual, né. E o atrito com essa superfície aqui embaixo é representado então por um amortecedor aqui que eu chamei de B2, de translação. Essa cremalheira aqui, ela tem deslocamento x de t. Para representar a força de contato entre o pinhão e a cremalheira, eu chamei de Fc aqui, mais Fc, essa força que está vindo do pinhão para a cremalheira, né? Ou seja, a força que é transferida do pinhão para fazer movimentar a cremalheira aqui, seria esse Fc. Esse Fc vai ter que aparecer também no DCL do pinhão como uma força de reação, né? Então você pode entender esse menos Fc como a força de reação, né, quando o pinhão está girando e fazendo movimentar a cremalheira, né? Então, se o Fc atua na cremalheira como vindo do pinhão, né, existe uma força de reação, né, dinâmica aqui, menos Fc, com sentido contrário, da cremalheira para o pinhão, né? Então já estou adiantando algumas coisas do nosso DCL. Né? Então isso aqui é só uma forma de representar esse sistema dinâmico aqui, né, com as considerações e hipóteses que a gente acabou de fazer. Bom, agora a gente vai fazer os DCLs desse sisteminha nosso, né? Como é de prática nossa, primeiro eu vou fazer os DCLs dos elementos, né, de mola e amortecedor, depois eu passo para os nossos corpos que a gente vai ter que analisar. Então aqui na nossa mola de torção, que é o eixo nosso, ele tem rigidez Kt, né? A extremidade aqui à esquerda no desenho está ligada ao nosso disco, né?
Então, essa extremidade aqui tem deslocamento angular θ. A extremidade à direita aqui está ligada no nosso pinhão, né? Então essa extremidade tem deslocamento angular θa. Os torques, né, na extremidade à direita aqui vai ser kT vezes θ naquele lado da nossa mola, menos do outro lado, então kT vezes θa menos θ. E no lado esquerdo aqui a gente tem um torque kT vezes θ, que é o deslocamento desse lado, menos θa. No amortecedor, né, a extremidade aqui inferior está engastada, né? Então tem velocidade zero angular, né? Por que está engastada? Porque esse amortecedor aí está representando, né, o atrito entre uma superfície parada, né, por isso está engastada, e o próprio disco do motor, né? Então por isso, né, essa parte aqui eu estou representando como sendo um engaste. A extremidade superior aqui está ligada ao nosso disco, que tem velocidade angular θ ponto, né? Portanto, o torque aqui nessa parte de cima vai ser o quê? B1 vezes θ ponto menos 0, ou seja, B1 vezes θ ponto simplesmente. Em seguida aqui a gente tem o pinhão, né, que está ligado ao nosso eixo, nossa mola de torção, né? O pinhão vai ter essa força, esse torque, né, kT vezes θ menos θ, com sinal negativo, né, ação e reação, lembrando disso, né, sempre que a gente passa um torque ou um momento, um torque ou uma força de um elemento, né, de mola para um elemento de inércia, né, você tem que passar isso com sinal negativo por causa da ação e reação, né. Então a gente tem menos kT vezes θ menos θ como torque de reação aqui da mola, e a gente vai ter a força menos Fc, né, que é a força de contato, né, entre o pinhão e a cremalheira, né, lembrando que a gente tem que ter esse par de ação e reação aqui por causa do contato entre os dois corpos, né. Aqui em seguida eu coloquei o amortecedor de translação B2, né. A extremidade à direita desse amortecedor está engastada também, né, mesmo motivo que na análise do caso do amortecedor de rotação, né. Então, essa extremidade direita tem velocidade zero, a extremidade esquerda está ligada à nossa cremalheira, que tem velocidade x ponto aqui, então. A força aqui no lado esquerdo do nosso amortecedor vai ser o quê, então? B2 vezes x ponto menos zero, ou seja, B2x ponto aqui. Eu posso agora, então, fazer o DCL do disco, do motor, e da cremalheira, né, que vão ser elementos que a gente vai precisar usar aqui. Então, o disco vai ter o quê? Menos B1 vezes θ ponto, né, que é exatamente o negativo desse torque aqui, né? Lembrando de novo, ação e reação, né? E a gente vai ter também menos kT vezes θ menos θa, que é a reação desse torque aqui. Eu já estou fazendo meio direto esses torques aí, né? E além disso, né, a gente tem o torque externo τ A, né, positivo aqui na nossa consideração. Beleza, isso aqui é o que a gente tem no nosso disco. Agora, analisando a cremalheira, a gente tem a força de contato mais Fc, né, na massa da cremalheira, e menos B2x ponto aqui, que é a força do nosso amortecedor, com sinal negativo por causa de ação e reação. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos pegar o disco, o pinhão e a cremalheira, né, esses três elementos aqui, a gente vai aplicar alguma lei física para modelar esse nosso sistema. No caso, leis de Newton, né, e a lei de Euler nos casos dos sistemas rotativos. Então, começando aqui pelo nosso disco, nosso motor, aqui eu só copiei o nosso DCL do sistema, né, e a gente vai poder fazer o somatório de momentos. O problema pediu para representar o momento aqui desse disco como sendo J. Tá? O momento de inércia. Né? Então, somatório de momentos igual a J vezes a aceleração angular, que é θ2 pontos nesse caso. Né? Que torques que a gente tem aqui? Torque externo τ A menos B1 θ ponto menos kT vezes θ menos τ A igual a J vezes θ2 pontos. Né?
Eu vou reorganizar essa equação, deixando as variáveis de saída na esquerda. Então a gente vai ter jθ dois pontos, né, mais b1θ ponto, mais kt vezes θ menos kt vezes θ igual a tal a. Isso aqui é o que eu chamei aqui de equação 1. Vamos analisar agora o nosso pinhão, né? O pinhão tem esses dois torques aqui, essas duas forças. Vamos fazer o somatório de momentos, né? Lembrando que lá nas considerações iniciais do problema, a gente considerou que esse momento de inércia era praticamente zero, né? Ou seja, o tamanho do pinhão é muito pequeno em relação ao restante do sistema, ou pelo menos a inércia dele, né? O não tamanho exatamente. Lembrando que esse pinhão tem raio R, tá? Mas a gente está considerando que esse momento de inércia é muito pequeno. Tá? O que isso aqui facilita para a gente? Esse termo aqui da direita vai ser igual a zero. Né? A gente pode anular esse termo. E à esquerda a gente precisa fazer a somatória de momentos. Né? Essa força menos Fc, se a gente olhar ela atuando no nosso pinhão, ela tende a fazer o pinhão a girar no sentido horário do nosso sistema de coordenadas. Quer dizer, essa força Fc está fazendo um menos, um torque, Fc vezes o raio dessa engrenagem. E além disso a gente tem menos kt vezes θa menos θ, que é a força de transmissão do eixo. Tudo isso é igual a zero, né? Só vou reorganizar as equações aqui. A gente tem menos kt vezes θ, mais kt vezes θa, mais r vezes Fc. Né? Eu multipliquei por menos 1 e separei os termos aqui. Então essa aqui é a nossa equação 2. Agora falta analisar nossa cremalheira, né? É uma massinha simples com uma força Fc e menos B2x ponto. Então a gente aplica segundo a lei de Newton, somatório de forças igual a massa vezes x2 pontos. A gente vai ter Fc menos B2x ponto igual a mx2 pontos. Então, nossa equação desse sisteminha aqui é mx2 pontos mais B2x pontos menos Fc igual a zero. Né? Fc é uma variável de saída na nossa análise, portanto deixei aqui na esquerda. Então, só juntando as três equações que a gente obteve, né, equação 1, 2 e 3, do motor, do pinhão e da cremalheira, a gente tem esse sisteminha aqui de equações diferenciais. Se a gente considerar o t tal a, né, como uma função definida, né, porque é uma variável de entrada, então imagina que tal a é um torque na forma de um degrau, né, uma função degrau que a gente analisou anteriormente, ou pode ser uma função rampa, né, que seria algo mais realista, talvez. Então, imaginando que o tal a gente está definindo como uma variável de entrada, quantas variáveis a gente tem? Né? A gente tem θ, né? A gente tem θa, a gente tem o x, que é o deslocamento da cremalheira, e a força de contato Fc. Isso aqui é um problema na nossa equação, porque a gente tem 4 variáveis de saída e 3 equações. Né? A gente não consegue resolver esse tipo de coisa. Então está faltando alguma coisa aqui para a gente resolver o nosso problema. O que faltou a gente analisar? Justamente a relação de engrenamento, né, entre o pinhão e a cremalheira. Né? Então eu desenhei aqui o pinhão em vermelho, né, e a cremalheira em azul claro. Né? Quando o pinhão gira, né, no caso aqui eu estou representando esse giro no sentido anti-horário, quando o pinhão gira θa, o que acontece com a cremalheira? Ela vai avançar de um tanto que eu chamei aqui de x, certo? O que acontece? Como o engrenamento é ideal, o deslocamento de translação aqui dessa cremalheira, né, que é o x, vai corresponder a esse arco de circunferência que a cremalheira faz ao se deslocar angularmente de θa. Né? Então, o arco de circunferência é a mesma coisa que o x, né? Ou seja, esse arco aqui que eu desenhei em preto tem que ter o mesmo tamanho do deslocamento de translação x, né? Porque não tem escorregamento entre um e o outro. E como que a gente calcula o arco de circunferência? Θ, né, o ângulo desse arco, vezes o raio, né, da circunferência. Então, x vai ser igual a θa vezes o raio aqui. No nosso caso aqui eu optei por isolar, por substituir o θa, né? Então θa vai ser igual a x sobre o raio. Né? Eu posso pegar essa equação agora e substituir nas nossas outras equações. Né? Então eu vou pegar essas três equações diferenciais aqui
e substituir θA, que é igual a x sobre r. Então eu estou eliminando uma variável no nosso sistema. Então, fazendo essa substituição, a gente tem esse conjunto de equações aqui. Né? O que mudou aqui? Nota que, em vez de θA, eu dei um jeito aqui de fazer aparecer esse x aqui. O x já era uma variável de saída, né? Portanto, a gente tem como variáveis de saída aqui apenas θ, x e fc. A gente tem essas três equações diferenciais, portanto, teoricamente a gente consegue resolver esse sistema. Né? Então, lembrando, o que a gente quer achar aqui no nosso caso? A gente quer uma ft, uma função de transferência entre o torque tau A e a força Fc. Tem que cuidar nessa hora, porque a gente fica tentado a tentar pegar uma equação diferencial aqui e analisar ela simplesmente para tentar achar essa função de transferência. Normalmente não é possível, a gente tem que analisar o sistema inteiro, todo o conjunto de equações diferenciais. Para isso, então, eu vou fazer a transformada de Laplace dessa equação, desse sistema de equações diferenciais. Né? Então, eu vou representar a transformada de θ de t como θ maiúsculo de S, de x de t vai virar x de S, fc minúsculo de t vai virar fc maiúsculo de S, e tau A de t vai virar TA de S. Né? Então, aqui embaixo eu estou mostrando somente a transformada de Laplace desse sistema de equações diferenciais. Tá? O que a gente pode fazer agora é escrever esse sisteminha aqui como uma matriz, como na forma matricial aqui. Né? Por quê? Porque a gente só tem variáveis θ maiúsculo agora, x maiúsculo e fc maiúsculo. Né? Então, eu posso reescrever esse sistema aqui como sendo js² mais b1s mais kt. Isso aqui está multiplicando θ, né? Menos kt sobre r vezes x, e 0 vezes fc igual a TA, né? E assim por diante. Né? Eu só fui passando os termos aqui, isolando, né? θ maiúsculo, x maiúsculo e fc maiúsculo. E a gente tem essa equação aqui no domínio de Laplace. Né? O que a gente quer achar nesse problema? Né? No enunciado ele está pedindo para achar o quê? A função de transferência relacionando fc, né, como variável de saída, e TA como variável de entrada. Então a gente quer achar a função de transferência entre essas duas variáveis. O que eu faço agora? Né? Para resolver esse problema, a gente vai tentar isolar essa variável fc aqui. Como que a gente faz isso? Né? A gente pode usar a regra de Cramer para resolver esse sisteminha linear. Você pode usar uma outra metodologia, né? Mas o que eu tinha mostrado anteriormente era justamente a regra de Cramer. Então, como que a gente aplica a regra de Cramer? A gente vai fazer o determinante da matriz original substituindo a coluna, né, do elemento que a gente quer achar. Né? No caso aqui a gente quer achar o terceiro elemento, que é o FC, né? Portanto a gente vai pegar essa terceira coluna da nossa matriz do sistema, né, que tem 0R menos 1, e substituir essa terceira coluna pelo vetor de entradas, que é TA 0 e 0. Então, FC vai ser o determinante dessa matriz com essa coluna trocada, né? Ó, o que eu fiz aqui, né? Deixa bem evidente isso. E dividir isso pelo determinante da matriz original. Tá? Então, dividido pelo determinante da matriz normal aqui. Né? Se você não lembra de onde que vem isso, dá uma olhada lá atrás, né? Que eu falei já de regra de Cramer na aula 2, se eu não me engano. Né? Você pode, como eu já disse, né? Você pode usar qualquer outra metodologia para resolver sistema linear e achar o FC, que isso vai dar certo também. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é só calcular esses determinantes, né? Para resolver nosso problema. No numerador, né, na diagonal principal, a gente tem js² BUS mais kt vezes kt sobre r vezes 0 dá 0. Né? A gente tem menos kt sobre r vezes 0, que dá 0. E a gente tem ta vezes menos kt vezes ms² mais b2s. Então, a gente tem esse termo simplesmente aqui no numerador nosso. No sentido contrário do cálculo do determinante, a gente vai ter ta ktr vezes 0, 0 vezes ms² mais b2s vezes esse termo aqui vai dar 0, e 0 vezes menos kt vezes menos kt sobre r vai dar 0 também. Tá? Então a gente só tem esse termo aqui. No denominador, né, a gente vai fazer o mesmo cálculo. Né? Então, primeiro aqui a gente tem menos kt
menos 1 vezes kt sobre r vezes js quadrado mais b1s mais kt, que é esse primeiro termo aqui nosso. A gente tem menos kt sobre r vezes r vezes 0, dá 0. 0 vezes menos kt dá 0 de novo. Né? No sentido contrário agora, a gente vai ter menos r vezes ms quadrado mais b2s vezes js quadrado mais b1s mais kt, né, que é esse segundo termo no denominador. E a gente tem menos 1 vezes menos kt vezes menos kt sobre r, que dá kt quadrado sobre r. Né? Então isso aqui é um determinante da nossa matriz do denominador. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa isolar a nossa função de transferência. O que a gente tem que fazer aqui? Simplesmente pegar essa variável TA, que é o torque de entrada no domínio de Laplace, e passar dividindo aqui no lado esquerdo da equação. Então é simples assim. Né? Passo o TA para o outro lado e a gente tem nossa função de transferência aqui entre FC e TA. Nesse caso aqui, como a FT é um pouquinho grande, eu optei por não deixar no formato padrão. Né? Se você quiser, você pode fazer isso. Né? É só abrir toda a expressão do denominador, né? E identificar o termo constante, né? E fazer com que ele seja igual a 1, né? Fazendo a devida divisão aqui. Né? Não é necessário fazer isso, o problema não está pedindo. Só uma pergunta que eu deixo aqui, né, para você pensar, e aí eu vou responder logo em seguida, né, qual a ordem dessa função de transferência? Se eu perguntar isso, o que você ia responder? Né? Você pode olhar, lembrando, né, como que a gente faz para determinar a ordem de uma função de transferência? A gente sempre olha a ordem do denominador. Qual que é a ordem do denominador? Né? Você vai olhar o termo de S com maior ordem. Você pode olhar essa expressão e ver, o termo de maior ordem é S ao quadrado. Não, está errado. Né? Se você analisar os termos aqui, tem pelo menos uma multiplicação aqui de S quadrado vezes S quadrado. Né? Então, como resultado, no denominador a gente vai ter pelo menos uma ordem de S a quarta aqui. Então, esse sisteminha aqui é um sistema de ordem 4, ou quarta ordem, nesse caso. Né? Então, notem que nesse sistema a gente não caiu num formato de segunda ordem nem de primeira ordem, né? Que a gente já analisou anteriormente, mas num sistema de quarta ordem. Por que isso aqui está acontecendo? Né? Porque a gente tem alguns elementos de segunda ordem aí interconectados. Né? Então a gente tem lá no caso, né, a cremalheira, né, que forneceu esse termo aqui, e a gente tem o nosso motor, né, o nosso disco aqui, que forneceu esse outro termo. Então a gente tem um termo de segunda ordem multiplicando o outro de segunda ordem. Acontece que o sistema, no final das contas, para essa análise, acaba sendo de quarta ordem. Né? Então a gente tem esse caso aqui. Tá? Então, de novo, a gente achou uma outra função de transferência. Né? Esse procedimento aqui é meio geral para qualquer tipo de sistema, né, para fazer essa análise. Igual eu falei antes, né, esse problema não é exatamente complexo, mas ele tem vários termos aqui que você tem que ir lidando, você tem que analisar elemento a elemento para resolver esse problema. Né? Então é mais nesse sentido que está a dificuldade dessa análise.